Então, vamos ver um pouquinho de gráficos aqui, né? A gente vai falar de alguns tipos, porque a gente já trabalhou bastante em sala de aula, fazer algumas atividades que envolvem interpretação, atividade do módulo, que é mais prático e rápido para vocês estudarem depois. Então, assim como a tabela, o gráfico também tem informação de resumir a informação sem perder a característica. Precisamente, você vai apresentar de forma objetiva e clara as categorias envolvidas ou variáveis envolvidas, sem perder sua proporção também, né? Já que você vai apresentar um resumo através de um gráfico, né? Então, você não pode perder a informação. Basicamente, a gente tem 5 tipos de gráficos mais usados, e entre eles estão o gráfico de linha, né, que é o gráfico de segmentos, o gráfico de barra, também conhecido como gráfico de barra, né, porque você tem barras horizontais e barras verticais, o gráfico de setor, que tem um nome diferente, que é o gráfico de pizza, né, justamente por ser um circular e cada fatia representar um setor circular. O gráfico de barras pode ser horizontais e verticais. O gráfico de setor de pizza, né, setor circular. O histograma, que é um gráfico de barras construído a partir da tabela de distribuição de frequência em intervalos. E o pictogramas, que usa como informação a própria característica da informação para passar a ideia. O gráfico ele tem sempre um forte apelo visual, por isso às vezes é mais fácil você interpretar usando os gráficos do que as tabelas. Então, mas na verdade, um gráfico é construído a partir de uma tabela. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico de barras duplas. As categorias estão muito bem especificadas, então, uma característica do gráfico de barra, né? Você consegue fazer comparações entre as categorias e dentro da própria categoria, porque esse aqui é um gráfico de barras duplas, né? Você tem 3 categorias, né, que são os anos de 2017 e 16, 16, 18 e 18, 19. E aí você tem os valores aqui, produção e demanda do cacau produzido no mundo. Então, você consegue comparar ano a ano os valores, porque são categorias diferentes, e você consegue comparar também as categorias entre elas. Então, para você comparar o maior e o menor, o ideal é um gráfico de barras. Né? O que cresceu mais, o que cresceu menos, você calcular a variação entre eles. Desvantagem é que, se você tiver muitas categorias, né, o gráfico vai ficar um pouco disperso, ruim. O gráfico de linhas, né, descaracterizado, na verdade, né, para você comparar as grandezas, tem várias que você comparar e fica meio ruim. O gráfico de linhas é ideal para você ver crescimento, decrescimento, taxa de variação, o crescimento do valor do dólar comercial, do dólar turismo, quem cresceu na eleição, qual candidato que cresceu antes da eleição, foi feito 3 pesquisas, qual que cresceu mais, qual que cresceu menos, qual que ganhou mais votos, qual que perdeu mais. E também, quando tem muita informação também, né? Qualquer gráfico que apresente bastante informação, você perde um pouco da característica dele. O gráfico de setor ou de pizza é ideal para você comparar a parte em relação ao todo, né? E se tiver muita categoria também, ele não é muito vantajoso. Aqui você tem 3 valores, então você pode dizer, então, 3 categorias aqui. Então, para comparar as 3 aqui é o ideal, né? Comparar as 3 em relação ao total. A desvantagem é essa questão de, se você tiver muito categorizado também, você perde característica. Pictograma, quando você usa uma característica, nesse caso eu estou trabalhando com um gráfico que envolve valores do cacau, então eu coloquei a barra de chocolate. E aqui eu não coloquei, mas você tem um histograma, que é um gráfico que é construído a partir da tabela de distribuição de frequência. É uma vantagem, porém, a desvantagem é que a construção dele é um pouco mais complicada do que, por exemplo, um gráfico de barras simples ou de barras duplas. Apesar de que hoje você tem ferramentas computacionais que permitem você construir, né, mais prático e rápido o histograma. Mas para você comparar categorias, ele também é ideal, uma vez que ele trabalha com frequência relativa. Então, você teria basicamente a ideia, o histograma seria uma junção do gráfico de setor com o gráfico de barras, com uma tabela lá em intervalos. Então, a gente falou um pouco das características, das vantagens e das desvantagens. Em uma prova, você vai ter que ter esse conhecimento, mas a principal forma de você resolver é trabalhar com atividade, interpretação. Você vai reconhecer o gráfico e interpretar. Então, muitas vezes, para interpretar, você não precisa saber que tipo de gráfico é. Você vai ler o gráfico, vai ler a informação. Para cada tipo de gráfico, um tipo de informação é mais adequado. Então,
Muitas vezes não é muito importante isso, não. Você saber que tipo de gráfico é, mas sim interpretar e analisar as informações presentes no gráfico. Então, aqui eu tenho o seguinte, questão 1 da página 140. Uma pesquisa nacional por amostragem, né? O que é uma amostragem? É uma pequena parte, né? Uma amostra, uma pequena parte do domicílio realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aborda assuntos sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como idade, educação, trabalho, rendimento, etc. Observe a tabela ao lado, que apresenta uma delas. Aqui apresenta, na verdade, o usuário de internet, né, no Brasil. Você tem a porcentagem por região dos domicílios que possuem ou não internet. Então, na letra A, ele pede para você, para construir, né? Construir o gráfico de barras. Então, o gráfico de barras você escolhe um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, aqui eu escolhi no eixo horizontal as regiões, no vertical os valores, né, as porcentagens. Determinei um eixo, né, uma proporção, uma mesma medida para o eixo horizontal e para o eixo vertical. No eixo eu determinei e coloquei os valores, as regiões, né, os nomes. E no eixo vertical eu dividi em mesmo tamanho e coloquei as porcentagens. A maior porcentagem que aparece ali é 77, então até 80 tá bom. Se você quiser colocar até 100 também pode, mas ali o maior é 80, 77, então 80 já te dá uma boa ideia. E aí eu só fiz construir uma barra, um retângulo com a mesma largura, né? Todos eles terão a mesma largura. A altura vai ser diferente porque justamente vai evidenciar a porcentagem e a frequência relativa dos domicílios. Então, na região norte é 62%, então vai passar um pouco de 60%. Na região nordeste, 57%, vai passar, chegar próximo a 60%. Passar de 50, chegar próximo a 60%. Sudeste, 77%, vai passar de 70%, chegar próximo a 80%. Sul, 71%, e Centro-Oeste, 75%. Aí as barras, só o único cuidado é dividir o eixo aqui em tamanhos iguais. As barras têm a mesma característica de largura, a altura é diferente porque justamente está falando da frequência aqui, relativa das regiões com domicílio. Então você divide essa escala e é fácil construir. Esse aqui não trabalhou com interpretação, né? Pediu para fazer. Letra B também ele pede para fazer um gráfico de setor. Com a mesma tabela, escolher uma região e fazer um gráfico de setor. Peguei aqui primeiro a região sul. Na região sul você tem 71% dos domicílios que tem internet. É claro que sobram 29%, já que o total é 100%. Para construir um gráfico de setor, você precisa trabalhar com a frequência relativa e transformar essa frequência relativa em ângulos. Como é que você faz para transformar a frequência relativa em ângulos? Vamos usar razão e proporção. Então aqui eu já determinei e vou mostrar a vocês como calcular cada ângulo desse. Então você vai fazer o seguinte, para calcular aqui, 71% equivale a que ângulo? Então você vai ter o seguinte, x vai ser igual a 71%, que é, assim, e aqui o ângulo que você quer vai ser igual a 360. Ou melhor dizendo, o ângulo vai ser o x, né? E o 360 é o ângulo máximo de uma circunferência. Se ele é o ângulo máximo, ele vai ser o 100%. Na verdade, 360 está para 100%, assim como a porcentagem, a frequência relativa está para x. Multiplicação dos meios pelos extremos, x vai ser igual a 71 vezes 360 dividido por 100. Então, um pontozinho aqui. Isso vai dar 200 e quanto?
Dá para dividir ali 360 por 10 e 100 por 10. Aí vai ficar 71 vezes 36 dividido por 10. Dá para dividir o 36 por 2 também, se você quiser. Aí vai ficar 71 vezes 18 dividido por 5. Dá aproximadamente 256 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 256 graus. Alguns gráficos apresentam aqui, em vez da porcentagem, apresentam justamente o ângulo. E pede para você achar a porcentagem. Eu poderia ter colocado isso aqui e pedir para você achar qual é a porcentagem aqui. É claro que como você só tem dois valores aqui, se esse aqui é 256, esse aqui é o que falta para 360. Então, se você fizer 360 menos 256, 104 graus. Então, esse ângulo aqui é o de 104 graus. Se tivesse mais valor, você teria que fazer isso mais vezes, né? Usando essa mesma ideia aqui de razão e proporção. Aí você pode escolher outra região e tentar fazer a mesma coisa usando essa proporção aqui para achar o ângulo do setor. E aqui a gente teve que usar um transferidor para calcular, né? Calcular o ângulo. A gente marcou, fez a circunferência, marcou o centro, escolheu um ponto, colocou o transferidor, mediu primeiro 256 graus, fechou o setor. Vamos ver pelo menos uma que envolve interpretação, né? Então, a questão 2 fala sobre o consumo de água na indústria. Nesse aqui, o maior consumo é de chocolate, mas no Brasil, onde se gasta a indústria que mais se gasta água é justamente na parte de agropecuária. Não parece, mas é justamente isso, na produção de alimentos. Acho que 70% ou 80% da produção de água potável no Brasil é gasta na produção de alimentos. Então, é muita água que se usa nessa produção. Então, aqui a gente tem o seguinte, tem um pictograma, que faltou as torneirinhas aqui, colocando, né? E a quantidade de água que se gasta na produção do queijo, 3,2, na produção de manteiga, 5,6, produção de calça jeans, 8, produção de smartphone, né? Não parece, mas porque ser produto eletrônico, mas gasta assim água. Carne bovina, 15,4, chocolate, 17,2. Isso em litros, né? 1.000 litros. Então, você tem aí 3,2 mil litros de água gasta na produção do queijo. Aí pergunta, escreva em seu caderno, com base no pictograma apresentado, os produtos cuja produção somadas mais de 10 mil litros de água. Então, o que gastam mais de 10 mil litros de água em sua produção é o smartphone, a carne bovina e o chocolate. Interpretação simples, né? A gente poderia perguntar, por exemplo, aqui qual a variação do maior e do menor, a variação entre o smartphone e o calça jeans, por exemplo. Aí, quando falou em variação, você subtrai o maior pelo menor que você vai achar. Quando fala em variação, não existe variação, nesse caso, negativa. A gente trabalha sempre com variação positiva, trabalha em módulo. Então, você sempre faz o maior menos o menor. Esse gráfico aqui apresenta, é um gráfico tirado do impostômetro, que é um órgão que mede o valor de imposto pago no Brasil. Pergunta o seguinte, com base no gráfico apresentado, responde no caderno. Entre quais anos a diferença foi maior e qual foi a diferença? Então, a diferença maior foi nos anos de 2016 e 2017, aqui nos dois últimos, ó. E o valor foi de 0,167 trilhões de reais de impostos que foram pagos aí. Em sua opinião, o modo como o gráfico foi apresentado foi o mais adequado? Por quê? Resposta pessoal, mas perceba o seguinte, que quando você não escolhe muito bem os eixos, a escala dos eixos, né, pode parecer que é menor do que parece ou maior do que realmente parece. Aqui nesse caso, né, o eixo vertical, as escalas estão pequenas, né? Então dá a ideia de que é menor, mas na verdade os valores são em trilhões.
Então, não foi o mais adequado, não. A escala aqui também do eixo também não está muito boa. E isso, né, como eu disse, dependendo da escala que você escolher, vai passar a impressão que é menor ou maior. Nesse caso aqui, passa a impressão de que é menor do que realmente é, né? Ó, a escala aqui tá variando de 0,1, né? E os anos aqui, então dá a impressão de que a cada ano o crescimento é menor do que realmente parece. Mas aqui, ó, é trilhões. Então essa escala aqui não é muito adequada para passar esse tipo de informação. A menos que você queira convencer as pessoas de que é menor do que realmente parece. Se o seu objetivo é esse, então isso aqui tá bom. Ver se tem mais um aqui. Não, então a gente para aqui um pouquinho, termina com essa parte do gráfico, vai ficar faltando só média, moda e mediana. Então, até daqui a pouco.